Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia. Bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje, o Outro Olhar, que é o nome do nosso programa, é um olhar da experiência, porque experiência ajuda a nos guiar num momento de crise como esse que estamos vivendo. Então, nós vamos ouvir uma voz da experiência, como eu brinquei até com o nosso entrevistado quando eu convidei ele. Vamos abordar a questão da vacinação, da pandemia que nos assola, um pouco, se der tempo, do atual cenário político, econômico do país, do Rio Grande, a partir, então, de tudo que essa nossa fonte já viveu de experiência. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos eu converso com o ex-governador Jair Soares. Ele governou o Rio Grande de 83 a 87, foi também ministro da Previdência Social na gestão do presidente João Figueiredo, cirurgião dentista, advogado, tem 87 anos, também já liderou as secretarias de administração e de saúde aqui no estado, foi ainda vereador de Porto Alegre, deputado estadual, e eu devo ter esquecido alguma honraria. Experiência, na verdade, é o que não lhe falta, experiência técnica e experiência política. A propósito, foi sob a condução de Jair Soares que o Estado promoveu uma grande campanha que imunizou 3 milhões de gaúchos contra a meningite meningocócica. O Rio Grande do Sul também foi o primeiro estado a comunicar ao governo federal a erradicação da varíola, lá na década de 70. Então, tem uma experiência acumulada aí. Bem, o nosso programa tem a parceria das clínicas Volk, especializada em transplante capilar. O implante FUE, fio a fio, é uma das expertises da equipe técnica comandada pelo médico dermatologista Dr. Márcio Volkweis, CRM 28703, que realiza os mais modernos tratamentos capilares disponíveis no mundo, cirúrgicos ou não cirúrgicos. Eu já comecei a fazer o meu, que eu também preciso. Cuidar da própria imagem é cuidar de si mesmo. Procure Clínicas Volk no site clinicasvolk.com.br, nas redes sociais ou pelo WhatsApp 51996089739. Repetindo, 51996089739. Em primeiro lugar, bom dia, governador. Obrigado por estar aqui conosco nesse sábado. Saber como é que o senhor está, como é que está a vida, como é que está a sua saúde. Obrigado por estar aqui conosco, é uma honra. A honra é minha, Kleber, um jornalista eficiente, meu grande amigo, um homem capaz, competente. É um programa diferente, né? Talvez seja um dos poucos que eu tenha participado na minha vida pública de 66 anos de história, que traz esse título, né? E falar sobre a experiência. Que coisa fantástica essa ideia, porque quando eu visitei certa feita o Japão, com a entrevistadora e, melhor dito, com a minha acompanhante, que era a tradutora do japonês para o inglês, e que era uma confusão danada, né? Só imagino. Então, todas as empresas, eu fui a convite do governo japonês para fazer um curso sobre poluição ambiental e saúde pública. Mas o que me chamou, e por isso que eu estou trazendo esse assunto à baila, a atenção, é que todas as empresas que eu participei, inclusive a NEC, Nippon Electric Corporation, eu notava que as pessoas todas, os chairmans, os CEOs, eram todos de cabeça branca. E aquilo me chamou a atenção. Eu digo, mas gozado, o país não tem jovens. E aí a Tomiko-san me disse o seguinte, não, aqui é a sabedoria, a idade, a experiência. Então, vamos ao assunto. Essa pandemia não é algo diferente para os estudiosos, principalmente os infectologistas, os epidemiologistas. Então, vou contar um fato que ocorreu
num período que eu estive comandando a saúde pública. E é interessante as pessoas saberem, porque essa expertise ela foi de uma administração continuada. Ou seja, no governo Euclides Triquez, em 1971, eu assumi a Secretaria da Saúde. Veio o governo seguinte, que era do Simval Guazelli, que me confirmou no cargo de secretário da Saúde. Então, completei 2 mandatos, 8 anos. Fui convidado para o Ministério da Previdência e o governador que sucedeu o Simval Guazelli, José Amaral de Souza, pediu para mim indicar o meu substituto na saúde. Eu indiquei o Dr. Germano Morneau, que manteve a minha equipe, ou a nossa equipe. E aí eu assumi o governo depois do Amaral e mantive o Dr. Germano Morneau. Então, 4 governos, 16 anos, a mesma equipe. Esta equipe já vinha de Vitória Sanitária em Vitória. Ou seja, nós fomos o primeiro estado do Brasil a comunicar, como já falou, a erradicação da varíola. A varíola foi uma das epidemias das 5, entre peste negra, peste bubônica, a peste suína, que é H1N1, e a própria gripe espanhola. A varíola também era, e levou anos para descobrirem a vacina. Mas anos, porque esta vacina agora, a vacina que demorou menos tempo de toda a história das vacinas, no campo de virologia, bacteriologia, ela não durava menos de 40, 50. Teve vacinas que duraram, nas pesquisas, 100 anos. Mas esta vacina da pandemia, ela foi feita em menos de 1 ano. E por essa razão, as pessoas estão, muitas vezes, desconfiadas. E eu quero já, desde logo, dizer, o nosso caminho é se vacinar. Vacinar porque é um imunizante que, se não dá a imunidade total, porque ainda não há estudos que digam isso, pode nos dar uma imunidade muito relativa. Falam alguns em quase 80%. Ou seja, se a pessoa contrair esse Covid-19, ela vai ter uma amenidade na fase viral, que é a mais ataca, e não vai precisar, isso é a melhor coisa que deve ter, ser entubado. Mas vamos falar sobre a meningite meningocócica, que foi uma epidemia grande, que se chamou de surto. Num belo dia, na Secretaria de Saúde, naquela sessão coruja, que todos já estão exaustos do trabalho, entra a equipe de epidemiologia comandada pelo grande epidemiologista Clóvis Tigre, irmão do Paulo Tigre, que foi presidente da FIEGAS aqui, e que depois foi captado, em seguida que terminou o meu governo, para os Estados Unidos, para ser membro, integrante, como consultor permanente da Organização Mundial de Saúde, com sede em Washington, quem eu visitei 2 ou 3 vezes. E mais alguns outros, como o Dr. Jorge Ossanay. Um primeiro morava em Georgetown, o segundo morava na Virgínia. E, praticamente, a partir da minha saída do governo, eles levaram as melhores cabeças do nosso Estado porque estavam olhando os resultados que realmente estavam vindo com frequência. E, nesta reunião, à noite, o doutor Clóvis Tigre, com o doutor Germano Morneau, o doutor Valdir Mendes Arcoverde, que foi depois ministro da Saúde, indicado por mim, sem falsa modéstia, para o presidente João Figueiredo, mais o doutor Fischmann, enfim, uma pleia de médicos que podia citar, mas para reduzir, e me fizeram uma espécie de palestra, mas epidemiológica, onde eu estava de frente praticamente um painel tipo da NASA, onde eles mostravam como estava ocorrendo a incidência da meningite meningocócica no mundo. Então, veio da Ásia, passou pela Europa, e que chegaria em meados da primeira parte
do meu período na Secretaria de Saúde, que foi lá por 73. Ora, em face daquela informação, a primeira coisa que me ocorreu a perguntar era se existia vacina. E eles, para minha surpresa, naquele momento, me disseram, tem vacina. Onde tem? Na França. Mas quem produz? Instituto Mérieux. Então, vamos buscar. Eles se entreolharam, não estavam acostumados a um tipo de drive de resposta, de providência rápida, como é do nosso costume. E eu disse, façam a fatura, o pedido da quantidade, que eu vou levar ao governador Triquet, que tenho absoluta certeza, que eu depois explicar como os senhores me explicaram. A sintomatologia, os sinais de que a pessoa pode ser portadora da meningite. Então, ele vai compreender que se trata de uma epidemia séria, com resultados já conhecidos e tendo a vacina, o agente imunizante, comprovadamente, tecnicamente aprovado, auditado, etc. Então, eles fizeram. E precisava ainda, para aquelas pessoas que fossem diagnosticadas com a meningite meningocócica, todas da casa, ou parentes ou amigos que tiveram contato, eles têm que receber, a priori, né, a priori que eu digo, do exame para detectar a meningite meningocócica, uma medicação chamada medicação de contato. Tudo isso custou muito dinheiro. Nós estamos falando numa época, na década de 70, em que a população do Rio Grande do Sul beirava seus 6 milhões de habitantes, em números aproximados, para mais ou para menos, como as pesquisas, né? Tanto para lá como para cá, 2%. Para mais e para menos. Exatamente. Aí, feito isso, fizemos a compra da França e começamos a fazer o trabalho. A nossa preocupação, porque o conceito de saúde já construído há vários anos, várias décadas, pela Organização Mundial de Saúde, que a simples ausência da doença não é ter saúde, mas sim o estado físico, mental e social. Tendo em vista este conceito, a primeira coisa que me veio à mente, e também aqui sem modéstia, porque são fatos, e teve a presença de vários médicos que estão aí, o doutor Germano Bonneau, vivo, que participou dessa reunião, assistiu, toda essa coisa, dentre várias decisões. A primeira delas que tomamos, fora as providências do ponto de vista medicamentoso, da vacina propriamente dita, nós resolvemos fazer um seminário. Este seminário ia envolver todo o aparato da imprensa escrita, falada, televisionada, que cobria a área da saúde. Alinhamento de comunicação para a sociedade saber o que estava acontecendo. Exatamente, jornalista Kleber. Essa coisa é importante, o planejamento, né? E a preocupação com a informação que vai ser dada. Que é um porque o jornalista... déficits, né, governador, só para fazer um recorte de agora, é também um déficit de informação da população. Total. Foi o primeiro erro, esse é um primeiro erro que eu chamaria de primeiro erro A e fundamental. Tem o segundo erro, o B, que também é fundamental. Talvez até conjuntamente os dois. Por quê? Porque eles iam aprender o que era epidemia, o que era endemia, o que era, vamos dizer, hepatite A, que é comum, o que era desidrose, o que era desidratação, enfim, todos aqueles toxicose, toxoplasmose, enfim, todas aquelas doenças para poder eles saberem que estavam tratando. Esta doença é uma doença que tem tratamento, por exemplo, né? Desidratação tem tratamento, temos que ter saneamento básico, tem que ter água tratada, destino final do esgoto. Você está contando aí da experiência que o senhor comandou aqui no Rio Grande do Sul. Como é que era um problema nacional, né? Como é que era essa conexão aí na gestão da epidemia dos estados com o país, que é outro problema central que a gente está enfrentando agora? O que essa experiência aí ensinou e que talvez tenha faltado agora? Olha, sempre houve um divórcio do governo federal
com os estados. Nós vivemos numa federação, mas, naturalmente, de federação não tem nada, porque o bolo tributário nunca será dividido, porque quem não faz os 100 primeiros dias de governo para cumprir promessa de campanha, não faz mais, porque é 61%. E os estados, coitado, que têm um grande compromisso, e os municípios maior ainda, porque o cidadão, o que precisa, está perto, bate na porta da casa do prefeito, sofre muito mais. Então, este seminário, além dele, dessa intimidade para que eles pudessem passar a informação com conhecimento de causa. Não vamos nos esquecer que muita gente, depois desse fato, depois desse trabalho, muita gente teve desconfiada com a doença, com a meningite meningocócica, porque aquele período era 1970, ainda não tinha abertura política. Ela vai ser concedida no governo do presidente Figueiredo mais adiante, lá por 1979. Então, é uma coisa diferente. Mas, para evitar assim tudo isso, e não tivesse nenhuma confusão, ficou estabelecido já naquela noite, quando se decidiu importar as vacinas, que nós só daríamos um boletim semanal. Ou seja, não vamos encher a cabeça das pessoas com a incidência, com a morbidade e a mortalidade diariamente, porque isso é um outro drama que gera um pânico, e principalmente, no nosso caso, não, porque nós íamos ter a vacina. Mas agora, no caso atual, que não tinha vacina, que ainda foram fabricar a vacina, que a vacina não tem estudos, a complicação ela se torna muito maior, porque nós estamos, qualquer jornal, qualquer rádio, qualquer TV, nós estamos vendo diariamente esse massacre de mortes. E é verdade que é uma coisa muito séria e muito triste, porque já estamos chegando quase 450 mil mortes pela Covid-19, que tem esse vírus, além da viralidade, ele é mutante, ele se adapta. E, então, enquanto a tal da segunda cepa, né, governador? Chegou nos jogos segunda cepa, de uma maneira muito mais forte, né? E agora dizem que na Índia surgiu uma outra, né? Outra cepa. Então, é uma coisa assim, muito séria, né? O que aconteceu? Nós, naturalmente, eu não queria deixar de responder daquela ligação do governo federal, pois isso é muito importante, porque há 16 anos, em 1971, que não vinha um ministro da Saúde no Rio Grande do Sul. Isso era o governo do presidente Geisel, fim do governo Médici, com o início do governo Geisel. E o ministro da Saúde era o Mário Machado de Lemos. Quando nós comunicamos ao Ministério, por esforço próprio, com a vacinação em massa que vinha sendo feita pela Secretaria de Saúde, e quando nós montamos, esse é um outro dado importantíssimo, através do doutor Hernani Bandar, a partir do ano que eu assumi, nós resolvemos fazer uma análise institucional da Secretaria da Saúde, uma verdadeira tomografia do que representava a Secretaria de Saúde para os 232 municípios do Estado. Isto foi uma coisa impressionante, porque nós tínhamos apenas 90 postos de saúde para os 232 municípios. Então, começamos a construir unidades em convênio com os municípios. Eles nos davam o terreno, nós construímos a unidade sanitária e recheávamos com equipamentos e, além disso, colocávamos os recursos humanos, o médico, a enfermeira, auxiliar de enfermagem, o fiscal sanitário, né, num sistema que se criou, e tudo, meu caro jornalista, tudo em computação eletrônica. As mães recebiam em casa uma nota tipo conta da luz, dizendo assim: o seu filho faltou na segunda dose de vacina contra a paralisia infantil. Isso para todos. Mesmo em 70 e pouco já tinha sido. Estamos falando de 71, 72, 73, 74. Né? E veja bem, e nós conseguimos fazer uma coisa que chamou a atenção, ninguém tinha feito no Brasil. Fizemos o dia da multivacinação. A criança que não tinha a pega da antivariólica, essa vacina contra a varíola,
recebia de novo, porque nunca se tem exatamente o controle desse fato, desses dados, porque as estatísticas eram muito difíceis. E, por falar em estatística, faço um parênteses para dizer, nós fizemos um convênio com os cartórios de Porto Alegre e colocamos na computação eletrônica sobre a mortalidade infantil, sobre a natalidade, primeiramente, a mortalidade e depois a morbidade. Então, para nós fazermos os programas de vacinação, nós sabíamos, ano a ano, qual era a população-alvo daquelas crianças que precisavam os agentes imunizantes. Vejam que coisa impressionante, né? Não é um trabalho, né? Não dá para descrever, viu? Quando eu olho hoje para trás, viu? Se eu pudesse voltar, eu acho que eu não fazia igual, porque aquilo foi assim, como um Pelé na vida, né? Aparece uma equipe desse tipo que estava lá, mas que não estava sendo acionada, não tinha um capataz para fazer o serviço, para acreditar no que estava fazendo, para ter espírito público, para ir atrás, para ver com os olhos, setor por setor. Agora que eu queria fazer essa transição aí, nós já fomos 20 minutos do nosso programa, que era... E era esse resgate. Eu tenho um testemunho dentro de casa, quando o senhor falou do postinho de saúde no interior, a minha mãe, eu lhe contei isso uma vez, a minha mãe era funcionária, agente de saúde do Estado, num desses postos de saúde, e sempre testemunhou para mim, desde criança, esse seu papel no combate a essas epidemias aí. Então, eu tenho uma lembrança saudosa ainda. Eu sou de 77, mas a mãe contou outras vezes, sempre dessas grandes campanhas de vacinação. Mas eu queria aproveitar essa última parte para lhe ouvir um pouco sobre o momento que nós estamos vivendo, a adequação que ainda possa se fazer de como os governos e a sociedade devem tratar com a pandemia da Covid-19 na sua avaliação. Bom, eu não quero ser um crítico, né? Mas o senhor tem que compreender, e os nossos espectadores, né, eles também têm que entender que 16 anos de experiência nos dá, né, alguma coisa para dizer. Ninguém veio nos perguntar nada, ninguém procurou um epidemiologista daquela época, e tem aí, estão vivos uns quantos, ninguém veio saber o que é que se tinha feito. Fizeram improvisação. E aqui tem que se dizer uma coisa diferente, porque o diagnóstico que se faz hoje do Covid, ele é diferente totalmente do diagnóstico que se fazia naquela época. E vou dizer qual a diferença. Hoje, você vai numa farmácia, numa filial de qualquer grupo de farmacêutico, e coletando um exame rápido, né, de 30 minutos, praticamente, coleta o material com um cotonete e tem o resultado. Pode dar um falso positivo. Não. Mas, na nossa época, para constatar se a pessoa tinha meningite meningocócica, tinha que baixar ao hospital e fazer com que se punçasse da medula, fizesse a punção para ver se havia do líquor estava infectado ou não. Completamente diferente. E não se precisou fechar a escola, fechar a indústria, fechar comércio. O que é o que eu digo? É a prevenção. Porque se nós não investirmos em saúde e educação, que esse binômio é importantíssimo, e o governo agora acaba de cortar mais recursos, porque botaram na cabeça um teto fiscal. Isso aí, se quer uma experiência de um homem com quase 70 anos de vida pública e 87 anos de idade, você não pode ver o Estado como uma empresa para dar lucro. O Estado tem uma função social. Quem tem que ter lucro é o industriário, é o comerciário, é aqueles que investem para justamente fazer o desenvolvimento e gerar mais emprego, mais impostos. O Estado não tem que fazer isso. O Estado tem que fazer a função primordial, fundamental, que é saúde e educação. Ele tem que estar preparado. Então, esse teto, um país que deve 5 trilhões, se preocupar com uma medida provisória que passa a vigir imediatamente, devia fazer uma medida provisória num valor, eu estou dizendo aproximado, porque tem muito chute nesse país. Então, deixa eu dar o meu também, de 500 bilhões de reais, coisa que a corrupção levou muito mais do que isso. Muito mais do que isso, eu tenho dados. Mas
E continua ainda, né? E pior que continua, não se consegue combater. E aí nós alavancarmos a nossa economia. Nós precisamos alavancar a economia, porque quando houve o auxílio emergencial de 600 mil, pode ver nas estatísticas, nas receitas, melhorou, o pessoal respirou. Hoje, o que se via antes, a pessoa pedir uma coisa, um emprego, numa sinaleira, numa esquina, hoje se vê as pessoas em toda parte e em todo o mundo, não é só aqui, a fome que chegou. Isso é uma desgraça. E isso também complica o campo da saúde, porque essas pessoas vão chegar a um determinado momento, vão ter que ser atendidas pelo sistema. E esse sistema único de saúde... A pobreza tem uma implicação direta em saúde, né? É lógico, é lógico. E é por isso que eu digo, educação é para a pessoa poder se desenvolver, alcançar os seus objetivos na vida. E a saúde, não se sabe nem onde começa a saúde e começa a educação. Esses são entrelaçados, esses dois programas. Eu não sei se... Porque a gente, num improviso desse, sabendo que o tempo é curto, né? Porque tem gente que pode dar 2 minutos, ela acaba logo. Né? É verdade. Porque a TV é uma coisa que... Nós estamos nos aproximando do final. Aí eu queria lhe ouvir um pouco de projeção, governador. O senhor contou uma experiência profunda e bem-sucedida, trouxe agora uma análise crítica, preocupante, da gestão da pandemia e do cenário econômico-social brasileiro. Queria ouvir uma projeção, apesar dos pesares, o seu grau de esperança aí do Brasil para esse próximo semestre, próximo ano, né, do alto dos seus 87 anos de vida e de toda essa experiência de vida pública, a sua crença no Brasil, uma mensagem final aí, quiçá de esperança ou que seja realista para os nossos ouvintes e telespectadores. Bom, nós já passamos 5 epidemias, né? 5. Peste negra, a própria varíola, o H1N1, que é a gripe suína, a espanhola. E fico na espanhola para dizer, porque esta eu recebi informações do meu avô e do meu próprio pai. Porque o tratamento para a gripe espanhola, quem dizimou também foi uma coisa séria, claro, dentro daquela população existente à época. Sabe qual era o tratamento? Cachaça, limão e mel. Se você clicar no Google, vai encontrar, bota ali, gripe espanhola, qual era o medicamento? Era esse. Agora, nós hoje, com um avanço tecnológico, por amor de Deus, nós com o diagnóstico, com o eletrocardiograma, que está ultrapassado até, mas que se usa muito, né? Com ecografia, com tomografia, enfim, e na medicação também, nós temos tudo pela frente para ser um país vitorioso no campo da saúde, mas tem que investir. Se não investir, precisa de dinheiro. Por isso que eu falo na alavancagem. Quando eu falo nessa alavancagem, porque se o país começa a dar alimento para esse pessoal e trabalho para eles, porque nós temos que alavancar, a saúde vai melhorar de todo mundo. Isso se viu na própria Previdência, onde eu tive 4 anos, que aqueles institutos antes, o IAPB, por exemplo, era um instituto vitorioso, o IAPI, outro vitorioso, aí quando ia para o IAPTEC, para o IAPFESP, para os outros menores, a coisa piorava, né? Eu acredito no país, e a minha palavra é de otimismo, viu? Com todos os solavancos que estamos tendo. O senhor tem aqui, vão ter que fazer mais de um programa, por óbvio, né? A voz da experiência requer mais de uma edição. Nós vamos voltar. O senhor tem aqui um admirador, o senhor sabe disso, né? Desde criança, e depois a vida me deu o privilégio de lhe conhecer mais de perto. Então, muito obrigado pela gentileza de ter nos atendido, de estar aqui conosco nesse sábado, e um bom dia para o senhor. Eu que fico agradecido, porque o meu maior prazer na minha vida, e infelizmente não aproveitam, não só a mim, outros homens do Rio Grande do Sul, com capacidade melhor do que a minha, também não estão sendo aproveitados. As pessoas, eu sei que eu tenho tristeza, eu também passei, fui jovem. A gente, quando é jovem, não acredita que vai adoecer, não acredita que vai ter trabalho quando ficar mais velho, não acredita praticamente em nada. Do fogo da idade, né? Mas, na verdade... É verdade. Só acredita em si mesmo, né? Quando não acredita, não faz seu pé de meia, né?
E acho que não vai morrer também, né? Acho que vai virar a semente, né? Então, eu fico muito grato por essa oportunidade e fico satisfeito, porque a sua saúde, quem nasceu em 77, já provou as vacinas antivariólica, contra a paralisia infantil, contra a difteria, tétano, coqueluche, sarampo, rubéola, tuberculose, cachumba. Veja só que beleza. É por isso que os ministros, que eu não cheguei a concluir, porque é muita coisa, passaram a vir no Rio Grande do Sul para saber o que estava ocorrendo. O Rio Grande do Sul foi pioneiro. Muito obrigado, governador Jair Soares. Nós vamos voltar a falar com ele. O nosso programa teve a parceria das clínicas Volk, especializada em transplante capilar, equipe comandada pelo médico dermatologista Dr. Márcio Volkweiss, CRM 28703, chame pelo WhatsApp 51996089739. O Outro Olhar é produzido pelo futuro jornalista João Vargas, sob a coordenação da Critério, resultado em opinião pública. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom dia, bom final de semana e até lá!